E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e hoje eu tenho um convite a fazer para vocês. Meu nome é a professora Patrícia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a construção filosófica do Estado e do papel que o cidadão tem dentro do Estado. E aí pessoal, então como a gente estava propondo, a gente vai falar sobre a construção filosófica do que é o Estado, para que ele serve, como ele surgiu. Isso daí não cai no Enem, despenca. Então na verdade é muito importante você ter essa ideia, ter essa noção e principalmente qual que é a utilização prática que isso vai ter para a sua vida. A ideia de Estado, ela já surge na polis grega. Lá na antiguidade clássica, os gregos tinham a figura do Estado formado a partir da democracia, que do grego vem demos, é a palavra para povo. Os gregos antigos, eles se reuniam numa praça chamada Ágora. Nessa praça, eles votavam e decidiam sobre as principais atividades, os principais interesses que existia para aqueles cidadãos. Não se deixe enganar. Não era qualquer pessoa que era considerado um cidadão grego. É lógico que tinha os escravos, mulheres também não eram cidadãs ainda naquela época, tinham também os estrangeiros, então somente o cidadão homem grego era considerado para efeitos de cidadão, né? Nesse caso, eles tinham uma democracia direta, em que eles iam lá na Ágora, decidiam sobre esses tópicos, sobre esses assuntos. Então o Estado se justificava a partir do momento que o meu interesse somado ao seu interesse forma o interesse da maioria. Essa é a ideia clássica de democracia que vinga até hoje. Só que a gente sabe que essa ideia de democracia, ela veio a cair com a própria queda que teve da Antiguidade Clássica, com o Império Romano, e surgiu um novo meio de sociedade, uma sociedade diferenciada, que era baseada então no feudalismo, em que o senhor feudal, a figura máxima, ele acabava detendo todo o poder de decisão sobre o seu feudo. E aí vieram alguns filósofos que tentaram justificar essa ideia, tentaram justificar o porquê então que nós tínhamos que ter aquele sistema em que uns trabalhavam, outros rezavam e outros guerreavam. Aí nós temos alguns filósofos. Entre eles, nós temos um filósofo francês, que é o de Leon, e ele acabou justificando a ideia da estratificação social. O que é a estratificação social? É dividir a sociedade em três classes. De Leon, na verdade, baseava-se na ideia dos oratores, belatores e também dos laboratores. O que é isso daí, professora? Algo bem simples. Para ele, a sociedade, cada um tinha que ter um desses três papéis. O primeiro papel, que era dos oratores, caberia ao clérigo, ou seja, aquelas pessoas que estavam na igreja, elas rezavam e, portanto, mantinham a paz do Estado. Depois tínhamos os belatores, não tem nada a ver com aqueles lutadores de hoje. Na verdade, os belatores são as pessoas responsáveis por guerrear. E aí entrava a nobreza. Os nobres, eles tinham essa armadura de proteção, ou seja, eles tinham esse papel de proteger a sociedade. Por isso se justificava que os comandos deles eram, em última instância, na verdade, para proteger a própria sociedade. Aí vem o papel do Estado como um garantidor da segurança geral. E por último, nós tínhamos os laboratores, que eram as pessoas que labutavam, trabalhavam. É claro que essa figura, esse momento feudal, também decaiu. Como todo movimento histórico, nós temos a ascendência, o apogeu e depois a decadência. E a gente sabe que quando vieram as grandes navegações, veio o renascimento, veio então a queda desse modelo. E a gente começou a ver uma outra figura, que é a formação das urbes. O que são as urbes? As urbes hoje são essas cidades mais antigas, primórdios das nossas cidades atuais, e que servem exatamente para começar a ter uma especialização no trabalho. A figura então do capital vai surgir
E a partir de então a gente tem o quê? O intercâmbio de mercadorias e conhecimentos. Esse novo momento histórico, também chamado de Idade Moderna, ele vai trazer uma estratificação social maior e o surgimento de uma nova classe, que não são mais os belatores, ou seja, a nobreza, são os famosos burgos, os burgueses. E para a gente falar então desse outro momento que vai trazer várias e várias correntes filosóficas que justificam a formação e a figura do Estado, a gente vai deixar para uma próxima aula e eu convido vocês então para curtir aqui o nosso canal e depois comentarem. Agradeço a atenção de todos vocês e espero que estejam conosco no próximo momento. Até breve!